Meus amores, adivinha? Tá começando mais um episódio de Pra Tu Se Ver. Vai, faz a vinheta, vai. Obrigado. Gente, eu tô muito animado de estar podendo trazer essas duas pessoas aqui hoje, sim. Hoje não teremos apenas uma, teremos duas pessoas. Eles são de Santa Catarina, estão juntos há mais de 13 anos, já estão na internet há um tempinho e vem trazendo para esse Brasil todo uma imagem que nem todo mundo tá tão acostumado a ver, que é a imagem de uma família formada por dois papais e um filhinho. A história, ou melhor, as histórias, que a gente vai contar aqui hoje, unicamente pra tu se ver, são a de Rafael César e Luke Vidal. Que linda! Olha, gente, ai meu Deus do céu. Eu tô muito animado de ter vocês aqui. A gente também. Não, de verdade, a Jo me falou, nossa, tem o Rafa e o Luke. Eu fiquei assim, gente, claro, óbvio, pelo amor de Deus, o que a gente mais precisa é de gay pai aqui pra tá falando, sabe? Pra tá mostrando. Enfim, meus amores, só pra vocês, de fato, assim, agradecer a presença de vocês já de antemão, tá? Agradecer mesmo e dizer que se vocês estão aqui é porque a gente, de fato, acredita que a história de vocês tem muito pra dizer, tem muito pra inspirar, sabe? E tem muito pra mostrar. Pra não só o Brasil inteiro, mas também pra outros jovens, né, LGBTs aí que ainda querem formar a família deles e ainda tem essa vontade. Então, é por isso que vocês estão aqui. Então, de novo, muitíssimo obrigado. A gente que agradece, tá muito lindo. Obrigado pelo convite, esse projeto tá maravilhoso, tá tudo lindo, esse cenário tá lindo. Linda, né? Nossa, Viu? apaixonado. 8 milímetros. Isso, maravilhoso. Parabéns, 8 milímetros. Você não quer fazer um podcast Dois Pais Gays, não? Meus amores, pra gente começar a absorver a história de vocês, primeiro eu vou pedir individualmente, começa quem quiser. Eu quero saber basicamente onde nasceu o pequeno Rafa, de onde vem o pequeno Luke, como é que era a situação de vocês, como é que era a relação da família de vocês e saber se vocês tinham algum tipo de referência do que era uma pessoa LGBT quando vocês eram pequenininhos. Começa aí. Começa Coincidentemente... tu, meu amor, eu sou mais tímido, até eu engrenar aqui. Ele é tímido, a Jo Francis sabe quando ele não é tímido, mas vamos deixar abaixo essa informação aqui. Deixa abaixo, Né, Jo Francis? Começa, marido. João, faz aqui, ó. Pelo visto, vai ter muito mais coisa. Mas coincidentemente a gente nasceu na mesma cidade, que é Itajaí, Santa Catarina. Só que a minha história, como meu pai ele foi supervisor de banco, eu acabei me mudando com ele muitas vezes no decorrer da vida. Então, já fiz mais de 30 mudanças assim durante a vida. Meu Deus. E eu não tive assim quando você falou sobre o que você tinha como referência LGBT, eu não tinha. Eu não tinha na minha família, né? Era aquela coisa escondida que todo mundo sabe, né? Primos. Não, imagina. Né? Não né, sei, primos? Não sei do que você tá falando, Mas assim, sobre televisão, não era muito abordado sobre isso, né? Qual referência LGBT você tem? Não, era sempre marginalizado. Então, a minha história nesse contexto foi através de uma pessoa que foi me vestir pro meu aniversário de 14 anos, de 15 anos. E eu tive contato com esse mundo gay, vamos colocar assim, o que era sobre isso. Eu sempre soube que eu era algo que não era aquilo que a sociedade estava me passando, mas eu lutava muito contra isso. Eu lutava demais. Eu falava assim, porque frequentava a igreja, né? E a igreja tinha aquela coisa do pecado, da carne, de que o certo era homem e mulher, enfim. Então eu lutava contra isso, eu lutava contra a minha sinceridade, eu lutava contra a minha verdade e eu inventava relacionamentos com mulheres que não existiam para que meus pais ficassem super de boa quanto a isso. E eles nunca foram enfáticos assim, olha, vai namorar uma mulher, vai fazer tal, porque nunca foi imposto por eles, mas sim foi muito imposto pela sociedade. Sempre, né? Até hoje a gente é imposto a ter uma posição que a sociedade ache correta ou coisa assim. Então, eu não... Né, a minha história dentro da comunidade, ela foi partir... Eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou fazer primeiro 18 anos para depois contar para os meus pais. Se der qualquer merda, eu vou sair de casa. Né? Então, assim, eu já tinha isso na cabeça, porque todas as histórias que eu ouvia de gente que se assumia para sua família era... Vai embora de casa, você não é mais meu filho, isso ou aquilo outro.
E quando eu contei com 18 anos, sempre tem aquela história, né? Minha mãe sempre falou, eu já sabia. Meu pai, eu já sabia. Então, houve um acolhimento, mas houve o acolhimento com medo, né? O medo do outro. Minha mãe sempre falou isso pra mim, filho, eu não tenho medo de você ser. Eu tenho medo que o outro pode fazer com você. Lembrando que é filho único, né? Eu sou filho único. Então, assim, sempre houve esse medo. E eu sou o primeiro neto homem da família do meu pai de italianos, que vamos deixar assim. Então, é aquela coisa de você carregar uma responsabilidade que foi te colocada, não que você se colocou, mas foi te colocada uma responsabilidade que, muitas vezes, essa responsabilidade, que não foi meu caso, mas você carrega por anos, e quando você tá na sua maioridade, ali com seus 40, 50 anos, você fala assim, agora eu acho que eu posso viver aquilo que eu sempre quis viver. E eu decidi, como eu tava vendo que eu não tava sendo mais eu falei assim, cara, eu me apaixonei por uma pessoa que não foi o Rafa da gente. Assim, não foi o Rafa. Tranquilo. Não, inclusive, assim, ele é o nosso próximo convidado. Pode entrar com divórcio! E aí... Não tô vendo graça. Desculpa. Tá bom, amor. E aí eu me apaixonei por essa pessoa e falei assim, cara, será que eu vou ter que esconder isso pra viver, na verdade, a felicidade dos meus pais, da sociedade, ou eu vou viver a minha felicidade? Né? Então, assim, até não que eu fui corajoso, porque eu achei que eu assumi tardiamente, com 18 anos. Eu, na minha concepção, né? Não que isso seja tarde, ou que as pessoas que tenham medo, que estejam assistindo isso, achem tarde isso. Não é essa a questão. A questão é você entender aquilo que faz sentido pra você. Né? Porque tem gente que realmente fala assim, não, eu quero lutar contra isso, ou que realmente ainda não entende sua sexualidade, tá tudo certo. Né? A gente não pode também julgar essas pessoas que acham que pra elas isso não é o correto. Claro, não estamos falando sobre preconceito, estamos falando sobre aceitar a sua sexualidade, né? Então eu falei assim, não, eu acho que pra mim, esse momento vou viver o agora. Eu preciso viver isso agora, eu preciso me apaixonar por essa pessoa, eu preciso errar se for pra errar. Agora, eu não quero deixar pra depois. Porque eu sempre tive essa concepção de vida de que não existe o depois pra mim. Eu acho que eu tô agora conversando aqui com você na minha frente. É esse o momento que eu tô vivendo. O que pode acontecer depois eu não sei. Então eu decidi viver aquele momento no agora. Eu falei assim, eu vou viver agora, eu vou contar pros meus pais, independente do que aconteça. Mas eu esperei os 18 anos pra você. Tenho maioridade. Se eu sair de casa, foda-se. Mas eu vou ter a minha maioridade pra poder correr atrás. Claro. Né? Mas eu acredito que também existe uma grande parcela hoje da população que está um pouco mais consciente com a questão da sexualidade. Não que seja a grande maioria, mas existe hoje não digo uma aceitação, mas um pouco mais de respeito sobre essa sexualidade. Então, naquela época, que já era uma época bem mais diferente, era muito mais conservador do que era antes. Imagine, 1942 ele tá falando. Eu ia dizer. Muito tempo. Eu ia dizer. Mas é incrível, né? A gente tá falando isso de 2007. Você veio hoje pra aquele divórcio? É isso, é Fala divórcio. Aí, palestrinha, vai lá. Então, assim, a gente tá falando de 2007. Né? Não é agora, a gente tá falando, não é 1942, como meu esposo falou. Não é tão antigo, É 2007, a gente tá falando de algo há pouco tempo atrás. Então, eu decidi viver isso e me descobri, né? Descobri e aceitei a minha sexualidade com 18 anos. Lindo, marido. Obrigado. Ai, que lindo. Coloca na edição, Parabéns. tá? Por favor, coloca na edição. Você, esposo, vai Olha, eu, diferente dele, eu nunca lutei, não. Não demorei tanto, não. Com 16 anos, já falei assim, eu quero saber, foda-se. Pode falar palavrão ou não pode? Amor, fica à vontade, imagina. cuidado, Honestamente, cara. assim, tipo, tá tudo certo, a gente vê. Só Na coloca edição, uns pi. se ficar too much na edição, eles dão uma cortada, coloca um pi, tá bom? Todo mundo já ouviu um pi. Todo mundo já ouviu um pi. E sabe o que é. Não, mas é bem isso, falando sério. Eu sempre me entendi, assim. Óbvio que a gente fica confuso, né? A gente sempre fica confuso no início, tipo assim, nossa, eu sou diferente mesmo, que doido isso. Mas eu nunca fui, tipo, tentei lutar contra, sabe? Eu tentei esconder, tipo assim. Eu fui levando a vida, sabe? E daí, com 16 anos, a minha mãe resolveu perguntar, assim. Porque eu não tinha essa necessidade de sentar e falar assim, eu preciso contar pra minha mãe. Tipo assim, não, eu vivia a minha vida, se descobrissem. Não precisava anunciar, né? Não que fosse fácil, minha família é toda religiosa e tal. Eu sabia que seria Muito difícil. religiosa, Muito religiosa. Eu sabia que seria difícil, mas eu tava mais preocupado em fazer o que eu tava a fim de fazer do que agradar a minha família, sabe? Eu sempre tive esse pensamento, assim. Então, com 16 anos,
coincidentemente, bem quando eu conheci ele, a minha mãe resolveu perguntar. Tipo, filho, você é? Você é? Aí eu falei, mãe, eu sou. E daí no início ela aceitou de boa, mas por conta da religião, assim, vindo de outras pessoas da minha família, né, que ficaram tipo, não, fala que tá errado, pede pra ele rezar, não sei o quê. Claro. Daí pesou um pouquinho, assim, no início, até tentaram separar a gente, né, marido? Nossa, a nossa vida dá um filme. Tentaram separar a gente, A família? Sim. A nossa família, a minha dele. É porque, na verdade, o que aconteceu? Quando a gente se cruzou na vida, depois de falar como a gente se cruzou... A gente era muito maturo. A gente era extremamente imaturo. Então, assim, meu pai pagava o cursinho, eu acabei faltando o cursinho pra ficar com ele. Porque foi aquela paixão avassaladora. Eu falei assim, cara, eu preciso ficar com esse guri. Aquele chaca. E aí eles viram que aquilo tava indo pra um lugar errado. E aí eles falaram assim, cara, vocês não têm idade pra assumir um relacionamento e tal. Mas a gente foi contra todos e todes. E fomos. E estamos aqui até hoje, 14 anos juntos. E é isso. Aí, ó, gente, meu Deus. Mas uma outra coisa assim, vocês lembram do momento assim, exato, que teve um pequeno estalo de tipo assim... O que você já me falou, na real, que o menino foi lá no do aniversário dele. Do aniversário que e ele tal. meio que se tocou, eu né? senti aquela atração, né? Porque assim, lembra quando você ia na loja de departamento e tinha aquelas cuecas com cara na cueca ali? Então, aquele momento eu falei assim, eu sou gay. Sim, claro. Quem é gay daquela época vai entender. Sim. Adorava ir na loja. Sim. E você gostava de ir na loja? Foi a loja Eu também? adorava. O que foi? Eu adorava. Não, eu assim, eu não lembro de um momento, De um né? momento. Mas eu lembro de vários momentos em que eu parava e ficava, tipo assim, sei lá, aleatórios. No carro, com a minha mãe e meu padrasto, dando uma voltinha, e eu no banco de trás, tipo, pensando, nossa, né? Pois é, eu sou diferente, acho que eu sou gay. Nossa, que doido. Mas, tipo assim, eu sempre pensava, não como uma coisa, tipo, ai, nossa, e agora, sabe? Tipo, eu pensava, eu gostava. Tipo, nossa, que massa, sou diferente, sabe? Eu já era o contrário. Eu lutava contra. E é muito louco, porque, tipo assim, que nem eu falei, eu sabia que não ia ser fácil, sabe? A minha família é toda religiosa. Eu sabia que ia ser difícil, mas mesmo assim, tipo, eu tava curtindo aquilo, sabe? E você consegue ter alguma ideia de onde veio essa força inerente, assim? Porque é meio doido, né? Acho que seria justamente o normal seria, o normal, entre aspas, seria o contrário. Ficar com medo, né? Como é que eu vou fazer isso agora? Meu Deus, ferrou. Até porque Eu amava. Maravilhoso! Meu Deus do céu! Mas vamos colocar que a gente foi acostumado, a nossa geração, eu digo, até pego um pouco a geração do Rafa, que a gente assistia a banheira do Gugu. Nossa, sim. Você sabe o que é isso? Sim. Você era forçadamente a gostar daquele padrão. Claro. Então, assim, como é que você vai lutar contra isso? Eu, na minha cabeça, era isso. Como é que eu vou lutar contra algo que é o exposto normalmente na televisão e em grande escala? Né? Porque você não tinha... A referência que a gente tinha era a Vera Verão, que até hoje, pra mim, é uma das pessoas que É um assim, ícone, né? Cara... Mas é que antigamente era muito isso. Os gays e tal eram mais... humoristas, né? Tipo, eram vistos como piada, assim. Sim. Era um palhaço. Era essa galera. Óbvio. Na real, era pra isso que tava na TV, né? Era a única forma, pra todo só mundo pra rir. fazer rir. Tanto Exatamente. que até hoje isso fica aí, a gente é muito desumanizado quando vai colocar em personagem. Exatamente. É só pra ser a caricata engraçada, etc. Tá, e aí, mas o que mais? Porque fulano tá interpretando o personagem gay. Tá, não, ele não é um personagem gay. Exato. Ele é um personagem, uma das características é ser gay. Agora, E objetificando uma questão. Porque, tipo, todo gay tem aquele trejeito. Não, gente. A comunidade é muito mais ampla do que aquilo. Sim. Né? Eu sempre falo muito assim, tipo, pra galera. Quantos amigos gays tu tem? 900. Eles são todos iguais? Não são. Então por que você acha que todos os personagens têm que ser? Exatamente. Tipo assim, por que você não escreve É um sobre pessoas? desrespeito, né? Sabe? É um desrespeito pra mim. Isso. Óbvio. E a maioria das vezes essas pessoas que se caracterizavam, né, e faziam um personagem gay não eram gays. Né? Então já eram um ponto... muitos não eram. Não, a maioria. A maioria não era. Sim, Enfim, de fato. Hoje em dia é realmente muito importante a gente tá buscando... Antes que vocês... só pra não reclamar, tá? Eu sou ator, eu sei que o papel de cada ator é interpretar personagens diferentes, etc. Mas temos que entender que, num geral, profissionais homossexuais já não têm muita oportunidade. Então, hoje, se o Bruno vira e fala assim, sim, coloquem atores gays para interpretar personagens gays, não é porque eu acho que aquele ator só pode fazer aquilo, não. É porque eu acho que ele precisa de oportunidade, coisa que ele nunca tem. Exatamente. Então, tá bom? Enfim, é mais sobre isso. Exatamente. Ele que tá falando, tem propriedade pra falar, tá, gente? Me poupe! Fim do episódio! Não, brincadeira.
acabou. Não. Mas, então, vocês falaram já, né, de que vocês acabaram se conhecendo e foi essa paixão avassaladora. Eita, avassaladora. Eu não sei falar essa palavra. Avassaladora. Avassaladora. Realmente, Você é ator, você tem que fazer avassaladora. É por isso que eu não sou, tá vendo? É por isso, então. É por isso, é porque eu não consigo falar. Ah, entendi agora. Agora eu entendi. Não, mas vocês imaginavam que vocês iam construir tudo isso que vocês construíram? Nossa, Jamais. não. A nossa vida, tipo... Nossa, a gente foi crescendo degrau por degrau, assim, sabe? Literalmente tudo que a gente tem hoje... A gente era fudido. Não, tudo que a gente construiu hoje foi junto. Junto. Porque quando eu saí da casa dos meus pais, teve esse episódio. Quando a gente se conheceu... Tanto é que nosso casamento, né? Se a gente se separar, a gente tem que dividir tudo que a gente juntou antes e depois. Porque no caso antes não teve nada mesmo. Não teve comunhão universal de bens. É comunhão universal de bens. Porque tudo que a gente tem foi junto. Então, e a gente coloca muito isso porque quando a gente quis ficar junto, eu saí de casa, que a gente falou assim, a gente precisa... foi um negócio... E aí foi um negócio que a gente traçou junto, né? Essa coisa assim, não, a gente nunca coloca assim, quando vocês namoraram e quando vocês se juntaram. A gente, desde o início, a gente coloca que nosso relacionamento foi contínuo. A gente conta o dia que a gente se conheceu, sabe? Como nosso aniversário de namoro. Claro. Porque não teve amizade, nada, assim. Foi uma coisa bem... Sabe sapatão? Sapatão é assim, né? Não sei. Se conhece... Não sei, não. Se conhece, em menos de uma semana tá casada. Não com aliança. Não conhece nenhuma, Com tudo né? junto já, né? Não moro com uma, não moro com cachorro. uma. Não moro com uma. Tá bem aqui, galera. Não oi aqui. Sapatão é assim. Ó, na a câmera. gente foi meio sapatão, assim, né? Porque foi muito tudo assim, ó. Pá, tá morando junto. Mas a gente construiu tudo junto. Mas foi muito assim, bom isso. Tudo junto. Porque eu lembro de a gente estar morando num apartamento que a gente ganhava junto R$800, o apartamento era 750, e a gente tinha que viver com aquilo. E claro, teve ajuda da parte da família dele, teve ajuda da minha família, mas era aquela coisa de, cara, vamos se fuder junto e vamos crescer junto. Muita briga. Gente, é uma coisa que eu quero falar pra vocês. Relacionamento bom, relacionamento tem briga. Porque relacionamento perfeitinho não existe. Sem tapas, apenas brigas. Discussões, não brigas. debates. Pelo amor de Deus, Conversas. Maria da Penha. Maria da Penha corre aqui. Base da terapia, conversa, uma conversação. Mas porque a gente cresceu muito. É que a gente né? evolui. É que eu fiquei com medo. Relacionamento tem briga. Falei, gente. Não, gente, calma. É que a briga que a pessoa fala. Aí vai aparecer eu amanhã lá com os olhos roxos no coisa. Não, assim, ó. Tá ficando um pouco sério isso aqui, Vamos contextualizar né, esse negócio? Pelo amor de Deus, deixa eu pegar aqui no microfone. Assim, ó. É discussão que ele quis dizer, né? Debate, discussão que ele quis dizer. Discussão, entendeu? É assim. Que daí a gente discute. Porque tem muitos casais que não discutem, sabe? Que não tipo falam, assim, né? esconde. Tipo, eu não gosto disso que você faz. Tipo, não me faz bem. Mas eu não vou falar pra não te magoar e vamos mantendo e mano, não vai durar. E não uma dura. hora não vai dar. Então a gente sempre foi muito sincero um com o outro, sabe? De tipo assim, mano, Eu não isso gosto aqui que me tu faz faça, mal, vamos, o que a gente pode fazer, né? Não tentando mudar o outro. Então, esse é Mas- um ponto também, porque tem muita gente que acha que um relacionamento é aquilo que apenas uma pessoa quer, né? Não existe uma coisa de ambos os lados cederem. Não, só você cede e eu quero que o relacionamento seja como eu quero. E a gente sofreu muito no início também com isso, de falar assim, de eu ter muitos ciúmes dele e achar que não, o relacionamento dele tem que seguir aquilo que eu quero. E não, a gente tem que entender que o outro tem suas vontades, tem seus sentimentos, tem a vontade que quer ficar sozinha, a vontade que quer ficar junto, a Então a vontade gente que quer sair. sempre busca, né, discutir a nossa relação pra evoluir junto, assim. É. Às vezes não adianta, né? Às vezes a gente realmente se separa. Fica um final de semana aí, né? Seres humanos. Esses dias aconteceu. Fica legal. um final de semana aí off. Como é que Depois a gente volta como se nada tivesse acontecido. Mas é porque é importante que o relacionamento É porque isso. a gente se separa, daí a gente lembra quanto a gente gastou no nosso casamento, aí a gente volta. Foi bom, viu? A gente lembra, não, foi muito caro o casamento, vamos ficar mais um ano, pelo menos, aí Pelo pra menos só pra pagar o terminar casamento de de pagar fato. o casamento. Pra depois a gente se separar. Não, mas não romantizem um relacionamento perfeito, falando porque não sério. existe. Ai, claro. Né? É isso. São duas pessoas completamente diferentes, Exatamente. decidindo passar no caso de vocês, uma vida, porque, né, mais de 13 anos. Há quanto tempo vocês 14 anos. Ah, então é isso. Até 14 deve existir anos. casais que não brigam, que são, tipo, Sabe? iguais, assim, mas nem todo mundo é assim. É que eu não sei, eu não consigo acreditar nessa perfeição. Você não acredita, esposa? Não acredito, esposa. Porque, esposa, a gente é muito diferente do outro, esposa. Entendeu, esposa? Ah, marido. A gente é muito diferente mesmo. Ah, mas isso é bom também, né? É bom também, É, é bom. tem. Eu É acho bom. que deve ser bom. É bom. Não, eu não sei agora. Acho que eu vou ali no camarim dar uma fome.
comer uma banana, já voltei. Fim do episódio, então. Fim do aqui. episódio, obrigado pela participação. Beijo. Gente, o negócio é sério, nós estamos fazendo graça o tempo todo. Não, mas tá Vamos tudo calar a boca e certo. deixa o Bruno falar. Bruno, Não, fala, pelo imagina. amor de Deus. Não, o Em episódio nome é de de Jesus. vocês, gente. A história é de vocês, na realidade. É a história de vocês. Não, mas é Mas- isso. Eu acredito muito que, né, um relacionamento, ele é imperfeito. É. Ele Só que a gente é. pulou parte, vocês têm que voltar aos pouquinhos, falar como a gente se volta, conheceu. a gente volta, A gente se conheceu, ó. Foi Na tão interessante. edição. A gente se conheceu no A estacionamento gente se do conheceu shopping. no shopping, você acredita? Dia 3 de abril, às 2h54 da tarde. Ele foi comprar ovo de Eu tava Páscoa. com um monte de amigo emo. Eu tava com um monte de Eu não amigo sei o emo. que eu vi daquela situação. Eu era feio. Olha, eu era um demônio. Eu não sei que ele me viu, juro pra ti. Mas aí ele gostou. De alguma coisa que eu não faço ideia, mas ele gostou. Eu não posso falar o que foi que eu E daí ele chegou lá, assim, ó. Não, imagina a cena. Tava eu com os meus amigos emos numa rodinha, assim. Gente, era uma visão do inferno, assim, sinceramente. Não, era a própria reunião do capeta. Daí a gente tava lá, escutando nosso rock. Não, mentira, eu não estava rock. Não. Eu tava com aquelas calças da Kitel que vira bermuda, sabe? Tem um zíper no Gente, joelho. coisa mais horrível Que do mundo. merda, né, gente? Que merda. Coitada da personal A stylist. estilista ali, ela A tá assim, estilista tá ali assim, surtando com essa calça que é. vira bermuda. E eu tava usando ela. 2009, né? Vamos, pelo amor de Deus. E daí ele chegou, assim, todo pomposo, todo filhinho de papai, com uma camisa branca. Filho dirigindo único, carro de num carrão. som Que falou alto. que era dele, depois descobri que era do pai dele. Tudo mentira. Mentiroso. E daí a gente se conheceu assim. Daí a gente ficou ali e tal, conversando um pouquinho. E é isso. O nosso relacionamento foi isso, assim, início aí. Mas vocês falaram que a família de vocês tentou separar vocês no início, então É. não foi legal pra Não. eles, né? Não foi exatamente uma coisa que eles aceitaram. Mas por Porque conta se daquilo chegou que ele nesse- É falou. por conta do que... atitudes, né? Porque, assim, É. realmente a Era imaturidade. foi literalmente só por conta Por disso. imaturidade. Foi por conta de... Ah, tá. É. Você Ficar faltando cursinho que o acabar pai dele tava deixando a pagando. sua- Entendi. Imagina, entendi. meu pai Era pagava... filho de papai. É só isso mesmo. Escola particular, o pai pagava cursinho, eu era um fudido, escola pública, então não tinha problema com isso. Eu não tive problema com isso. Ah, não teve problema com isso. Claro, minha mãe não pagava nada. Era mais fudido que o outro lá em casa. Eu, hein? Agora ele não, daí o pai dele deu essa treta, entendeu? Daí eles foram lá em casa pra conversar, e foi Gente, horrível não, aquele vocês dia. imaginem Nossa. a cena. Meu pai, minha mãe, a mãe dele, as irmãs... Os pais dele, não. o Carrão, padrasto. deixa eu falar, carrão, morava num apartamento, na beira-rio, coisa chique. Eu numa casinha de madeira velha caindo aos pedaços. Chegaram lá em casa, nossa, não passava gente, Wi-Fi. não passava nada naquele momento. Eles falaram assim, gente, vocês têm que entender que eles são muito jovens. O Luiz Henrique, meu nome, tá, gente? O Luiz Henrique fez isso, aquilo, outro. Então não dá pra eles ficarem juntos. E foi assim um negócio que eu olhei assim. Eu falei assim, gente... Minha vida acabou. Porque assim, a gente tava tão apaixonado um pelo outro que eu lembro que eles tentaram separar assim a gente. Aí eu tava no aniversário de um tio meu e ficava ligando pra ti, lembra? E eu tô aqui no aniversário do meu tio, só pra falar que eu te amo, tá? A gente logo tá junto. Aí, um mês depois, tava juntos. E daí a gente ficou, e foda-se. Foi isso mesmo. Daí ele saiu de casa, teve toda aquela treta. Mas assim, nunca foi por conta da Por conta da sexualidade. sexualidade. Foi mais É. pela É. irresponsabilidade Foi mais por conta, mesmo. assim, mais por conta dele, tá? Isso por conta dele. Tipo assim, ele já era assumido há 2 anos, então a família dele já aceitava, já entendia. Eu tinha acabado, a minha família tinha acabado de descobrir. Já sabiam, né? Que eu era uma poxinha. Mas, Não diria. Eu não diria. Eu Da não, onde você não, falou que você tinha eu não, gente, não dá Não pra diria. perceber. Pelo amor de Deus. E daí, só que, tipo assim, saber de fato, né? Eles tinham acabado de saber. Então, tipo assim, pra eles também pesou um pouco essa coisa de tipo, agora não, espera mais um pouco, sabe? Pra tu ser o que tu quiser ser, assim. Até porque realmente ele tinha 16 anos. Então, assim, querendo ou não, era muita imaturidade, né? Ele na verdade, Mas já era mais... percorri a vida, ó. Vamos. A gente vamos fazer uns Vamos cortar essa parte, gente, em nome de Jesus. A gente Vamos dar um break? A gente faz outro episódio só pra falar disso. Tá bom. Não, mas, sabe, não tinha uma perspectiva de como ia ser esse futuro. Mas aí a gente sabe? acabou forçando eles a aceitar, sabe? Claro. Tipo, a gente fez engolir. Tipo assim, a gente vai ficar junto, vocês querendo ou não, nós vamos dar o nosso jeito. É o que tem que É o que tem que acontecer, fazer, né? Porque é o que você falou. Tipo, até que ponto eu vou ficar fazendo Não o que tem os como. outros Exatamente. esperam que eu faça, ou o que os outros Não tem querem como. que eu faça. Exatamente, Não não é dá. sobre isso, né? Não é sobre Porque senão a gente já tá, enfim, digo, você é fora da curva, você é ponto fora da curva, gostava de ser viado com a família, entendeu? Sendo, sabe, mas o que é normal é que a gente, na real, até se pode durante muitos anos, né? Exatamente. Tipo assim, se pode durante muito, muito, muito tempo. E chega um momento que, tipo assim, chega, não vou, isso que você vai
vai fazer? É isso que eu vou fazer. Ah, mas é isso que eu vou fazer e acabou. Aceite você ou não. E ponto, E é muito sabe? triste quando demora demais, né? Muito triste. Tem gente que tem, tipo, sei lá, 50 anos. Eu conheço um cara, na minha família hoje. mesmo. O pai de uma prima minha, tipo, foi, sabe, 60 anos foi namorar um cara. Exato. Porque ele não podia. Ele mantinha um relacionamento Sempre escondido, secreto sabe? com uma pessoa durante 10 anos. É só muito que triste. Aí no fim da vida dele, realmente, ele morreu e assumiu. Não, assumiu e morreu, coitado. Gente, morreu, assumir fica complicado. Não, tá tudo certo. Olha a lógica. Dependendo Ele mandou uma carta psicografada se assumindo. Oi, eu estou aqui. Exatamente isso que eu ia falar. Oi, eu sou o quê? E foi assim. Muito interessante. A gente tá trazendo histórias muito diferentes aqui hoje mesmo. Inclusive. Gente, obrigado pela presença. Obrigado por vocês terem vindo, tá? Acho que finaliza aqui. Muito bom. Não, mas agora Jô então Francis, eu vamos. nunca mais venho. Não, imagina. Jô, Em nome de que Jesus, merda, que hein? merda. Bosta, hein? Imagina. Mas agora então vamos falar de fato do Cauã, que é óbvio, que é da construção da família de vocês e de tudo que é, né, enfim, vocês estão aqui por isso, porque pra mim é incrível o que vocês fazem na internet, assim, sabe? Vocês passam tantas mensagens com tanto amor só pelo fato de estarem ali, sabe? Eu tive uma outra entrevista. Eu ia falar o nome da pessoa, não posso falar. Não por vocês, mas por acaso. Mas enfim. Às vezes eu falo que muitas vezes a gente acha que tem gente que fala, porque pra fazer política a gente tem que ou levantar isso, ou falar sobre isso, ou então bater de frente, ou isso. Só que muita gente não entende que, assim, o simples fato de existir 2 homens juntos e um filho ali existindo, brincando num parquinho, isso já é política. Já. Total. Porque A vida é política. exato. Tipo assim, as pessoas já vão olhar pra aquilo e já vão fazer assim. Você já tá fazendo política, porque olha só o que você já tá fazendo pelo fato de você existir. Sim. Pelo fato de você ter coragem de sair de casa, sabe? A gente vive no país que mais mata LGBT no mundo. Exato. E aí você tem coragem de sair de casa com seu marido e seu filho E se expor na internet. Isso e é se expor política. na internet. Então, assim, como é que veio, assim, essa vontade de adoção e tudo mais? Fala pra Eu gente. sempre tive vontade, sabe? Ai, que Sempre delícia. tive vontade. Só Talvez. colocando o adendo, um dos primeiros presentes que você me deu, lá que foi aquele caderno, nós temos numa página os 8 nomes de filhos que a gente teria. Não, porque a gente era meio. 8, gente, não dá. A gente a gente falou, vamos, deixa quieto. Só que a gente sempre pensava nisso, sabe? Tipo, desde que foi? A gente pulou, gente. A gente pulou. Volta, Lucas, volta. Mas eu amo essa dinâmica. Eu acho bem interessante porque vocês estão juntos há muito tempo. 14 Boa. anos. Enfim. E daí eu dei esse caderno pra ele no início do nosso namoro. Então a gente sempre falava, sabe? Tipo assim, a gente desenhava a casa que a gente ia ter. A gente sempre sonhava O muito. quarto dos filhos. O quarto dos filhos. E daí, né, a lista dos nomes. Tipo assim, a gente sempre falava sobre isso. Só que era tipo assim, era realmente um sonho. Que era muito distante, quase impossível de realizar. Lá em 2009, né? Também colocando que não existia Exatamente. como é que é? A inspiração pra gente. Quem que é a família que A a gente gente não vê? via. Não via. A gente não Exato, via 2 mães com exato. filho, 2 pais com filho, não via. Então, tipo, pra gente, por mais que a gente fosse um sonho, era só um sonho. A gente achou que nunca ia realizar. E daí o tempo foi passando e a gente vai percebendo que, talvez a gente consiga realizar isso, né? E daí veio, em 2020 aconteceu, assim, bem no início da pandemia. Foi uma coisa muito rápida. Foi incrível. E assim. como tudo na nossa vida, né? Tudo na é incrível. Isso que ele fala, realmente. Tudo na nossa vida nunca foi planejado. Aconteceu. Tudo aconteceu na nossa vida. A internet. Sempre foi sonhado. A gente sempre tinha Sempre aquela foi coisa sonhado. assim, queremos. Mas nunca assim, não, nós vamos fazer isso, aquilo outro e acontece. Não, é assim. Então, a chegada do Cauã, que a gente fala, o nascimento do Cauã pra gente, foi inesperado. Foi uma coisa muito louca, assim. E foi muito rápido, porque a gente teve o conhecimento em fevereiro? Nossa. Em março? Não. Em fevereiro e em março ele tava na nossa casa. Foi, tipo, questão muito rápido. Todo o processo dele correu dentro da nossa casa. E demorou 2 anos só. O processo de adoção. Geralmente demora muito mais, né? Mas também por conta de ser uma adoção tardia, né? Que ele já tinha 5 anos. Então, geralmente é mais rápido, assim. E foi isso, assim. Daí ele chegou virando a nossa vida do avesso total. A gente tava 11 anos junto naquela nossa bolha né? Fazendo tudo junto, trabalhando juntos. Tipo, a gente sempre trabalhou junto, fazia tudo junto. E daí, tipo, ele chegou e, tipo... A bolha fez assim, ó.
sabe, estourou. E daí, tipo, a gente olhava ali, ele sentado no sofá, a gente falava, gente, é uma vida. O que é que a gente vai fazer? O que a gente faz agora? A gente respira, olha ali. Como é que a gente faz? O que a gente faz agora? Tem Do dar que se comida? alimenta? Tem quanto tempo, gente? Pelo amor de Deus. Aí minha mãe ficou lá uma semana com a gente ajudando, só que assim, não foi fácil no início, sabe? A gente Não romantizem também. também não romantizem isso, ter Por filhos. favor, porque tem mundo que fala, ai, é mil maravilhas, é lindo. Não é, é tem uma coisa que, difícil. tem uma coisa que fala assim, ó, é lindo o processo. É prazeroso. lindo, só que também é doloroso o processo. Porque assim, eu não tô falando só pra gente que adotou, mas as irmãs dele falaram, amigas nossas que geraram, né, os seus filhos, falaram pra gente também não foi fácil. Porque imagina, Por mais você que seja sonhado, planejado, sabe? Quando nasce, é uma novidade, né? Então nem todo mundo recebe do mesmo jeito, assim. Então é difícil. Óbvio que é a melhor coisa da vida, né? Mas é difícil também, não é você só mil entender maravilhas. a relação da paternidade também é muito complicado. Porque você acaba colocando uma cobrança dentro de si sobre amar aquele indivíduo instantaneamente. É seu filho, você precisa amar desde o primeiro dia que tá ali. E não é isso. Seja produção ou biológico. É um Tem gente que processo. gera 9 meses e quando nasce, fica desesperado. Tipo, nossa, não sei se eu vou conseguir amar isso aqui. Não, sei lá, o que eu faço com isso, né? E a gente foi a mesma coisa. Tipo, a gente olhava ele, tipo assim, gente, que doideira. Será que a gente vai conseguir amar ele? E daí a gente falava, tipo, não sei, eu acho que não. Daí a gente se cobrava, a gente se culpava demais. E daí a gente chorava e fazia terapia. E sem deixar ele perceber, claro. Né? Óbvio. E ele, tipo, nossa, mil maravilhas, assim, ó. Pra ele tava tudo ótimo, tudo maravilhoso. Que foi ótimo pra gente também, né? E A daí, adaptação dele com a gente foi muito tranquila. quando a gente entendeu, através, claro, da ajuda de psicólogos e de família, conhecidos nossos, de que é uma construção, é uma relação como qualquer outra, que você não vai amar no primeiro segundo que você olhar e tipo, nossa, meu Deus, amo incondicionalmente. É um processo, né? Ainda mais na circunstância que foi, né? É uma criança a nossa que adoção. vem com uma bagagem de traumas muito grande. Então você entender e também conseguir lidar com esses traumas dessa criança, porque qualquer coisa que você vá falar para essa criança de uma entonação, seja educando essa criança, você se coloca numa posição de perigo para ela. Gera gatilhos pra ele. Então, pra gente foi muito difícil, sabe, assim? Mas até que e você entende do nada, assim, né? Um dia ele ficou doentinho, acho que, sei lá, um mês depois que ele tava lá em casa, né? Ele ficou doentinho, assim, do nada. E quando ele ficou doente, puta que pariu. Daí a gente se olhou, a gente falou assim, porra, como que a gente não ama? A gente tava louco, tipo assim, querendo tirar, sabe? Com a mão e botar na gente, assim, tipo, era desesperador ver ele passando mal, assim. É porque e daí a gente você percebeu, vê uma criança feliz como ele é na internet, e quando você vê aquela criança triste, amuada, com febre, você, não, meu Deus do céu, a gente é pai. Aquele momento E foi nesse momento que a gente se olhou e falou assim, nossa, a gente é pai. A gente ama essa coisinha, não tem como. Não tem como. E aí cada momento é uma construção. A primeira apresentação dele na escola, puta, Nossa cara, senhora. sério. A gente olhou pra aquilo e você falou, olha aquilo. Ai, que orgulho. Dá vontade de vovó. Sabe? A formatura do pré. São processos que tu fala assim, cara, é gostoso, é muito gostoso a paternidade. Não é fácil, por isso que eu falo da não romantização, né? As pessoas já falam assim, não, vai ser maravilhoso. É importante falar tal. sobre isso porque as pessoas se cobram muito, entendeu? Como a gente se cobrou, sabe? Tipo, mães que geram e nascem e se cobram, ou pessoas que adotam e se cobram. É importante entender que é normal se sentir assim, se sentir com medo, sabe? Tipo, se sentir muito perdido. O importante é você ter ajuda, né? Tem que ter ajuda psicológica. Sua rede de apoio também, amigos. Exatamente, a rede de apoio também é muito importante. E é importante falar sobre isso. No final das contas, é um ser humano cuidando de outro ser humano, Exato. né? E todo mundo tem emoção, todo mundo É tem complexo. momentos, todo mundo é complexo, Ser humano é complexo, por si só. é. Né? Você é complexo, você é complexo, eu sou complexo, Cauã é Exato, complexo. exato. Sabe? E é o que você falou também, ele já veio com uma rede... Com uma bagagem. Com uma bagagem, né? Exatamente. Ele já veio com uma bagagem. Então, tipo assim, acho que... Na real, o cuidado de vocês tem que ser triplicado, né? Muito Porque maior. se chega um bebezinho, óbvio que você tem uma atenção, etc, etc. Porque, afinal de Mas contas, você é uma vai criança. moldando, né, do Mas seu você vai, jeito. exatamente, ele Ele vai já veio com uma crescendo. concepção de vida, né? Exato. Ele já veio Não, ele já formado. veio com uma Exato. concepção de vida. São E 5 tipo anos assim- e 10 meses, imagina. São 5 anos e 10 meses que ele veio de uma negligência enorme por parte da genitora. Então, imagina você mudar a concepção dessa criança depois de 5 anos e 10 meses. Como é que você vai aplicar, por exemplo, uma educação? Como é que você vai educar ele sem trazer mais gatilhos, sem trazer mais traumas? Como é que você vai dizer um não pra essa criança? Tem que ter ajuda. Porque tem uma coisa que a gente sempre colocou, e eu acho que é muito importante colocar isso. A nossa terapeuta, a terapeuta que cuidava do Cauã sempre falou,
Não mimem essa criança. Não diga sim para tudo que ele quer só porque ele veio com uma bagagem de traumas. Ele precisa entender que hoje a nossa vida é muito mais nãos do que sims. Né? Então, colocar isso... E que ele está em uma outra realidade agora. Exatamente. Então, colocar ele, é muito que ele está assim... Você está no ambiente seguro. Entenda isso. A gente falava isso pra ele, né? Filho, você tá seguro aqui. Ele não entendia isso. Ele não sabia o que era segurança. Ele não sabia o que era ter carinho, o que era ter afeto, o que era... Nada. Tudo foi um processo. Tudo na nossa vida foi um processo com ele, sabe? E todo dia é uma novidade. Todo dia é uma coisa que a gente aprende. Todo dia. É um desafio novo. Uma tipo pergunta assim, nova. Uma pergunta nova. Agora ele vai fazer 9. Tipo, daqui a pouco ele já tá na pré-adolescência. Então já vai ser um outro filho, sabe? Com novos desafios. E a gente não sabe como a gente vai fazer isso. Só que é um processo que a gente fala assim, é um processo de gostoso. amadurecimento tão lindo. É muito lindo. Da gente e dele, sabe? Porque a gente coloca assim, a nossa vida antes e pós-Cauã. É outra coisa. Existe outro Luke, existe outro Rafael. A gente da evoluiu mesma 80 maneira anos. que existe uma Cauã, vida, né? Não. Do Cauã. Pós e pré e pós certeza. a vocês, assim. Exato. E você falou sobre como ele não entendia o carinho e etc. E é muito assim... Não, a palavra não é engraçado, mas é tipo assim, é muito lindo ver, porque eu vejo os vídeos e eu vejo uma criança, na real, completamente à vontade, completamente cheia de amor, completamente cheia de carinho. Então, tipo assim, seja lá como vocês fizeram isso, deu muito certo. Sim. Sabe? Porque, Isso a gente tipo assim, sabe. A gente deu é um ótimo muito... pai ser. Tá bom, porque você... Mas assim, porque é lindo, sabe? A relação de vocês é linda e a forma que ele se porta, assim, a forma que ele fala e o carinho que ele tem no olhar dele, sabe? Tipo assim, é tudo muito, muito, muito bonito, assim, de ver. Mas uma pergunta que eu vou fazer que pode ser um pouco delicada, assim, e fiquem à vontade. Ele já passou por algum tipo de situação mais chata por conta de ter 2 pais? Se chegou até a gente não sabe. Porque assim, a gente sempre fala que a sorte de a gente ser reconhecido na internet nos ajudou muito no processo de ele ser aceito pela sociedade. Pela sociedade, claro. Porque eu acho que se não fosse isso, as escolas seriam muito diferentes, as amizades seriam muito diferentes e o apelo popular seria muito diferente. Então, assim, a gente tem um respeito também muito grande por ter esse reconhecimento na internet. A gente chega na escola, tipo, que nem essa escola que ele tá agora. E lá em Santa Catarina também foi a mesma coisa. A gente chegava na escola pra ir visitar a escola com ele, tipo, uma galera reconhecia. E tipo, nossa, que massa, eles estão aqui. Nossa, o Cauã vai estudar aqui. Então, tipo, o Cauã é muito amado, Existe sabe? um acolhimento muito grande. Existe um acolhimento muito grande. Tipo assim, sei lá, 5 pessoas conhecem, vão espalhando, daqui a pouco a escola inteira já sabe quem ele é. Então, tipo, todo mundo cuida dele, sabe? E respeita muito ele. Então, Foi engraçado a gente quando a gente foi nessa escola que ele tá hoje, ele parecia a Beyoncé. As crianças desse tamanho assim, Cauã! E correndo na grade, e ele olhando assim. Mas ele reage bem? É isso ou ele fica um pouco assustado? Ele gosta? Ele adora. Também, né? Tá nos vídeos de vocês lá, todo desenvolto. Ele adora. Mas o que eu ia falar antes também, dessa coisa de ele ser muito feliz e tal, e aparentar isso, ele é uma criança muito especial, sabe? Ele é muito diferente, assim, todo mundo que conhece ele, que convive com ele um pouco, as professoras, enfim, psicólogas sempre falam, tipo, gente, ele é uma criança diferente, ele é uma criança, parece que é de outro mundo. Todo mundo fala, né? As 2 professoras que ele teve falaram, parece que ele é de outro mundo, todas assim. as reuniões escolares que a gente tem, desde o prezinho que ele tava lá, elas falam a mesma coisa, ele tem uma luz que é muito diferente. Que é dele, sabe? Que não foi, tipo assim, a gente que colocou, tipo, a gente só aprimorou aquilo ali, tipo, a gente só poliu aquilo ali, né? E mostrou pra ele que aquilo ali é o certo, ele ser assim é o certo. Mas ele sempre foi muito carinhoso, sempre foi muito amoroso, sempre foi de abraçar, de gostar de abraçar, de falar, sabe? Então, tipo assim, na escolinha... Se ele chegasse aqui, ele ia abraçar todo mundo. Ele abraça todo mundo. Então, tipo assim, na escolinha, tipo, as crianças na idade dele, 8, 9 anos, não tá afim de abraçar, não quer, sabe? Tipo, abraçar é coisa assim, e ele não, ele já ama. Na sala dele, ele é o... líder da amizade. O líder da amizade, que tem vários líderes, meu sabe? Deus do céu. Tem o líder da limpeza, que ajuda a professora a limpar a sala. Tem o líder do não sei o quê. E ele é o líder da amizade. Então, e ele amou. Ele falou pro professor, nossa, é a minha cara. Porque a tarefa dele é manter a harmonia. Então, tipo assim, ele abraça todo mundo. Ele fica na porta abraçando todos os amiguinhos. Ele ama, sabe? Então, tipo, ele é essa criança, assim. É uma criança que, tipo, tu fica com ele, tu fica feliz, sabe? Tu percebe que ele tem uma luz, assim, que é diferente. É uma felicidade pura. A gente fala que ele é uma criança muito pura. Ela é muito genuína, assim. É inocente realmente demais. Então, assim, para qualquer lado que você vá levar essa criança, ele vai entender que aquilo é o correto.
né? Ele tem os dilemas internos dele e tudo mais, mas a pureza dele é o que impressiona, porque não existe isso. Hoje as crianças da idade dele têm uma evolução nessa questão de entendimento sobre a vida e tudo mais, que me impressiona bastante, me deixa também com muito medo. E o Cauã não, o Cauã é muito inocente nisso. Ele é muito puro. Eu acho que por conta da negligência que aconteceu nesses primeiros anos de vida dele, agora ele tá vivendo a infância, vamos colocar assim. Exatamente. Então agora ele tá sendo criança. Agora ele tá podendo, ter um comportamento infantil, que antes, quem sabe, ele não tinha, sabe? Então, a gente coloca isso quando ele tem qualquer tipo de desatenção, porque ele tem uma desatenção muito grande na escola, por conta de... a gente acredita que ele tem TDAH, né? Não foi, diagnosticado, mas a gente acredita por conta da distração, a falta de foco que ele tem nas coisas. Mas... a gente entende isso que é um processo, que a gente não pode comparar o nosso filho, por exemplo, que vai fazer 9 anos, com uma outra criança de 9 anos. Nosso filho tem um processo de desenvolvimento dele, a outra criança tem um processo de desenvolvimento dele. Cada criança é uma criança, cada criança tem o seu tempo, né? E cada criança tem a sua história, né? Tem a sua história também. E existe um grande erro de muitos pais de fazerem isso. Essa comparação do seu filho com o outro filho. Se o filho do outro faz, o meu filho também tem que fazer. Não tem nada a ver. Isso é muito errado. Não tem nada a ver. Cada criança tem um processo e você precisa respeitar essa individualidade dessa criança, porque senão ela vai crescer um adulto frustrado, né? Ou um adulto que se cobra pra cacete, ou um adulto que quer sempre impressionar os pais e nunca viver a sua própria verdade, né? Ou aquilo que realmente queira fazer. Então é importante a gente respeitar isso, obviamente, com regras, com limites. Toda criança, assim como nós, precisam de limites e regras, toda criança também precisa. Mas voltando à sua pergunta, se ele já tinha sofrido algum tipo de situação assim, ele nunca sofreu, até agora, né, até o momento. Mas quando acontece alguma coisa, do tipo assim, perguntarem, o que é normal, né? Como é que é o nome da sua mãe? Quem não conhece ele, né? Então volta e meia perguntam, como é que é o nome da sua mãe? Ele age numa boa, naturalzíssimo, assim, né? Eu não tenho mãe, eu tenho 2 pais, pai Rafa e pai Luke. E pronto, a pessoa fica E ele, foda-se, sabe? O nosso foco é esse, né? Na real, é literalmente normalizar isso. É isso, exatamente. É porque o problema não está e nunca estará na cabeça da criança. Não, a criança é o adulto que não tem malícia, entendeu? Pra ele foi super tranquilo o entendimento que nós éramos um casal, que a gente se amava, entendeu? Isso lá quando ele chegou com 5 anos, assim, ele já entendeu, sabe? E ele foi só aprimorando isso, assim. E ele é tudo muito natural pra ele, né? Quando a gente vai... Porque assim, quando ele vê 2 pessoas se beijando, ele fala, é um homem e uma mulher, esse é o correto. 2 homens, isso não é correto. Ele não vê isso. Ele vê 2 pessoas Ele vê 2 pessoas que se amam. É isso. No entanto, quando um dos vídeos nossos que viralizou, é isso, né? É que vocês se amam. É isso. E não tem dificuldade, né? Na realidade. Não tem dificuldade alguma. E é o que você falou. É quase como se faltasse um pouco dessa ingenuidade nos adultos, né? Exato. De tipo assim, meu amor, não tem nem o que a gente continuar conversando. São 2 pessoas que se amam. E eu nem falo ingenuidade. Eu não falo ingenuidade, eu falo malícia. Essas pessoas são muito maliciosas. Não, elas são de más. fato. Sim, elas são. Né? Sim, exato, entendeu? Mas É. falta o fato de... Enfim, é o que você falou, acho que já disse. E assim... A gente já tá com um tempinho aqui mais curto, mas eu queria perguntar pra vocês já fizeram muita coisa, vocês estão aí dando a cara a tapa, querendo ou não, por toda uma comunidade, por nós, por mim. O que vocês ainda têm vontade de fazer? Nossa, tem muita coisa que a gente tem vontade. Então fala! Muita coisa. Quanto mais a gente puder espalhar a nossa história e principalmente a vivência, tanto não só nossa, mas como de outras famílias homoafetivas que estão aí. A gente sempre fala isso, gente. Se for da sua vontade, exponha a sua vida, né? Sua, do seu marido, da sua mulher. Porque quanto mais histórias tenham sobre a nossa comunidade, mais ampla fica essa abordagem. Porque a gente leva o nosso conteúdo com muito humor. Então, assim, a gente chega na casa das pessoas fazendo um cotidiano familiar através do humor que as pessoas... Caraca, a gente recebe muita mensagem disso. Que fala assim, nossa, eu sou evangélica e a partir do momento que eu vi a história de vocês com o filho de vocês, agora eu entendo que 2 pessoas do mesmo sexo podem adotar uma criança. A gente recebe muita mensagem, tipo assim, minha avó mudou a cabeça de vocês por conta a cabeça dela por conta dos vídeos de vocês. Eu mostrando os meus vídeos e meu pai mudou a forma de pensar. Então isso é muito foda.
Isso é muito foda, Por sabe? isso falou, exponham-se cada vez mais. Claro, existe o medo. Óbvio, a gente também tem medo pra caramba de expor a nossa vida, de sair na rua e tal, mas, cara, ou é isso, ou a gente vai sempre viver num esconderijo, né? Como a gente fala, dentro do armário. Então vamos cada vez mais proliferar essa palavra, né, da nossa comunidade e mostrar essa naturalização que eu acho que vai ficar cada vez melhor. Olha, eu ia pedir pra vocês finalizarem. Você meio que já fez isso agora, então, mas eu ia pedir literalmente pra vocês finalizarem com uma mensagem pra galera que tá aí, né, os pequenos Luquezinhos e Rafas, e que vão crescer e que também talvez sonhem em ter as próprias famílias. O que vocês têm pra dizer depois de já terem vivido tudo isso? Eu acho que é a frase que mais me refletiu como dentro da minha sexualidade. Viva a sua verdade. A partir do momento que você vive a sua verdade, que você não tem medo de ser quem você é e você aceita principalmente quem você é, fica tudo muito mais fácil. Ele sempre se aceitou. Ele sempre viveu a verdade dele. Então foi muito fácil pra ele falar, mãe, foda-se. Entendeu? Esse sou eu. Se a senhora não gostou, foda-se também. Porque eu acho que é isso. Claro, existe um respeito que a gente tem pelos nossos pais, existe e tal, mas nenhum respeito tem que prevalecer aquilo que a gente realmente sente. A gente sente isso e a gente tem que seguir aquilo como a nossa verdade. Sem ferir o outro, sem passar por cima de ninguém, sem ser uma pessoa ruim. Eu tô falando sobre sexualidade, a sua aceitação mesmo. Respeite aquilo que você sente, porque eu acho que aí a vida fica muito mais leve. É isso aí. É isso aí. Disse tudo, isso aí, disse tudo. Ele falou mesmo. Hablou mesmo, papai. Meus amores, olha, de verdade, muito obrigado Eu por que vocês terem agradeço. aceitado estar aqui. Olha, eu ferrando a vida do editor. Mas muito obrigado de verdade por vocês terem aceitado estar aqui, tá? Fiquei muito, muito feliz. Obrigado por vocês terem cedido um pouquinho do tempo de vocês. Essa entrevista foi avassaladora. Consegui falar. Eu fiquei guardando até agora. Ele tava raciocinando, eu vi ele fritando. Eu tava assim, aqui ó. assim, olha, não, eu vou falar essa palavra, eu vou falar avassaladora. Não, mas de verdade, muitíssimo obrigado. Eu realmente acredito que vocês estarem aqui, né, mostrando tudo isso pra gente pode realmente influenciar e inspirar muitas pessoas lá em casa. Então, muito obrigado. por vocês Arrasou. terem A gente vindo. agradece. Você é Ai, maravilhoso. Gente, é isso. Acabamos mais um episódio de Pra Tu Se Ver. E semana que vem, quinta-feira, 6 horas da tarde, a gente volta. Um beijo, roda o VT. Tá, gente, calma. Vou ter que interromper de novo. Enfim, isso vai ser isso toda semana, tá? Já se acostuma logo. A dica da pessoa da semana que vem. Ela já venceu o programa de calouros do Silvio Santos. Sabe quem é? Tenta marcar aqui. Marca aqui no comentário, tá bom? Agora sim, direto a vinheta. Eu adoro ficar falando roda a vinheta, eu acho muito chique. Roda a vinheta.